Você já se sentiu aprisionada em uma relação que te suga emocionalmente? Onde parece que não importa o que você faça, sempre acaba sendo manipulada ou criticada. Lidar com um narcisista pode ser exatamente assim, uma verdadeira montanha-russa de emoções que deixa você confusa, frustrada e muitas vezes exausta. Mas existem estratégias simples, mas extremamente poderosas, para você lidar com isso sem perder a calma. Hoje, vou te mostrar 8 formas práticas de não só sobreviver a essa relação, mas de retomar o controle emocional da sua vida. O que você irá assistir agora pode mudar seu jeito de viver com o narcisista, então não perca nenhum aprendizado. Estratégia 1. Não leve para o lado pessoal. Lidar com um narcisista pode ser extremamente desgastante, principalmente porque ele tem a tendência de projetar suas inseguranças em você. Ele critica, te coloca para baixo e faz você duvidar de si mesma. Muitas vezes, isso gera confusão, culpa e até mesmo dúvida sobre quem você realmente é. No entanto, é essencial entender que o comportamento dele não reflete suas qualidades. O narcisismo é alimentado pelas próprias fraquezas dele, não pelas suas. Separar essas duas coisas é fundamental para manter a calma e preservar sua autoestima. Entender que as atitudes de um narcisista são tentativas de controle emocional muda sua perspectiva. Ele usa manipulações para que você se sinta dominada, e embora isso possa ser doloroso, você não deve levar para o lado pessoal. Suas palavras muitas vezes são destinadas a te ferir, mas não dizem nada sobre seu valor. Lembre-se de que essas provocações são armas de controle, e quanto menos você permitir que elas te afetem, mais forte você será diante dele. A forma mais eficaz de lidar com essas provocações é mantendo sua autoestima intacta. Quando você não deixa que as críticas dele te abalem, começa a perceber que elas perdem o impacto. O narcisista busca fazer com que você se sinta pequena, mas isso não define quem você é. Distanciar-se emocionalmente das palavras dele cria um espaço onde você pode se fortalecer. Esse processo não é simples, mas quanto mais você pratica, mais invulnerável se torna às manipulações. Com o tempo, ao separar suas emoções das palavras de um narcisista, você cria uma barreira que o impede de te controlar. A calma e a confiança que você desenvolve se tornam o maior obstáculo para ele. Você passa a enxergar as ações dele pelo que são, uma tentativa desesperada de controlar algo que ele não pode mais manipular. E a partir disso, você assume o controle sobre sua própria vida, sem ser influenciada pelo ciclo destrutivo de um narcisista. Estratégia 2. Mantenha a comunicação simples e objetiva. Um dos pontos mais frustrantes ao lidar com um narcisista é a forma como ele manipula as conversas. Ele distorce fatos, complica situações e sempre tenta te confundir. Isso pode gerar frustração, raiva e até exaustão emocional. Mas há uma maneira de lidar com essa dinâmica: manter a comunicação simples e objetiva. Quando você limita suas palavras e evita entrar em detalhes desnecessários, você reduz a oportunidade para ele te envolver em manipulações. Ele espera que você se perca nas suas justificativas, então seja direta e vá ao ponto. Ao falar de forma clara e objetiva, você retira o espaço que ele teria para te confundir. Narcisistas adoram criar conflitos intermináveis e fazer com que você duvide de suas próprias palavras. É importante que, em vez de tentar agradar ou explicar demais, você se mantenha firme nas suas declarações. Use frases curtas, com um tom calmo, sem se deixar levar pela emoção. Quando você domina sua comunicação, ele perde uma das maiores armas, a habilidade de te fazer questionar sua própria percepção. Imagine uma situação em que ele tenta te envolver
em uma discussão emocionalmente carregada. Ao invés de cair na armadilha, responda de forma prática, sem rodeios. Algo como: eu entendi o que você disse, mas aqui está o que vou fazer. Isso evita que ele alimente o drama e reduza a chance de prolongar a discussão. A comunicação simples desarma o narcisista, porque ele se alimenta do caos e da complexidade das conversas. Quando você mantém o controle da interação, ele não consegue te envolver em suas teias emocionais. Manter a objetividade não só protege suas emoções, mas também preserva sua energia. Narcisistas adoram gastar o tempo e a paciência dos outros em discussões que nunca levam a lugar algum. Ao ser clara e direta, você estabelece limites no diálogo, mostrando que não vai participar desse jogo. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Quando você domina sua comunicação, a relação de poder começa a mudar e ele perde uma parte do controle que tanto valoriza. Estratégia 3. Estabeleça limites claros. Narcisistas têm uma habilidade quase instintiva de ultrapassar limites. Eles invadem seu espaço emocional, físico e mental sem hesitar. Isso pode te deixar exausta, confusa e até insegura sobre o que você deveria permitir ou não. No entanto, estabelecer limites claros é a maneira mais eficaz de proteger a sua paz. Dizer não e impor suas barreiras é essencial para que ele entenda que você não vai ceder à manipulação. Mesmo que ele tente, você precisa se manter firme. Esse é o primeiro passo para retomar o controle da situação. Quando você coloca limites, o narcisista vai testar até onde ele pode ir. Ele vai tentar te fazer sentir culpa, te manipulando emocionalmente para que você ceda. Mas aqui está o segredo. Se você não mantiver esses limites com firmeza, ele vai continuar ultrapassando-os. É importante que você se mantenha consistente. O narcisista busca brechas. Se você der espaço, ele vai aproveitar. Portanto, defina o que é inaceitável para você e seja implacável na defesa desses pontos. Imagine, por exemplo, que ele tente desrespeitar sua privacidade, fazer perguntas invasivas ou controlar seu tempo. É nesse momento que você deve deixar claro: isso não é algo que estou disposta a aceitar. Ao falar com clareza e firmeza, você impede que ele continue a ultrapassar esses limites. Além disso, quando ele perceber que suas tentativas de manipulação não funcionam, o impacto sobre você diminui. O poder dele sobre suas emoções começa a se dissipar à medida que você define os parâmetros do que é aceitável na relação. Estabelecer limites não é apenas uma questão de proteção pessoal, mas também de respeito a si mesma. Ao defender seus limites, você envia uma mensagem poderosa: eu me respeito e você também deve me respeitar. Isso não só limita o espaço de controle do narcisista, mas também fortalece sua autoestima. Ele pode tentar te manipular, mas quando você é clara sobre o que aceita e o que não tolera, ele perde uma das principais ferramentas de controle. E com isso, você recupera o poder sobre sua própria vida. Estratégia 4. Controle suas reações. Um narcisista prospera quando consegue provocar uma reação emocional forte em você. Ele sabe exatamente como te irritar, te fazer sentir insegura ou culpada, e usa isso para manter o controle. É aí que você perde o equilíbrio e ele ganha vantagem. Mas quando você controla suas reações, ele perde essa arma. Manter a calma é essencial para não cair nas armadilhas emocionais que ele cria. Isso pode parecer difícil, mas com prática, você se torna cada vez mais imune às provocações dele. Quando o narcisista tenta te desestabilizar, ele busca uma resposta impulsiva, seja raiva, tristeza ou frustração. A chave aqui é não reagir na mesma moeda. Respire fundo, conte até 10 e não permita que suas emoções tomem conta da situação. Isso tira o poder que ele tem sobre você, pois ele não consegue mais te manipular
através da sua resposta emocional. Esse controle não só preserva a sua paz, mas também te dá uma vantagem estratégica. Ele não sabe como lidar com alguém que permanece calma diante de suas provocações. Imagine que ele te provoca com uma crítica pessoal, esperando que você exploda ou se defenda de forma emocional. Se, em vez disso, você responde de maneira calma e objetiva, ele ficará frustrado por não conseguir o que queria. A paciência e o autocontrole são suas melhores armas contra o narcisista. Manter uma postura tranquila diante do caos emocional que ele cria o desarma. Ele depende da sua reação para se alimentar emocionalmente, mas sem ela, ele perde uma parte do controle. Controlar suas reações não significa ignorar ou aceitar o comportamento dele, mas sim escolher como você vai lidar com ele. Quando você decide que não vai ser manipulada emocionalmente, o jogo muda. Você assume o controle sobre si mesma e o narcisista começa a perceber que suas táticas não estão funcionando. Isso pode não mudar o comportamento dele, mas com certeza muda o impacto que ele tem sobre você. E essa mudança é o que te permite manter sua calma e, ao mesmo tempo, preservar sua força interior. Estratégia 5. Evite confrontos diretos. Narcisistas adoram um confronto, principalmente porque se alimentam do drama e da emoção que isso traz. Eles fazem de tudo para te envolver em discussões, onde podem manipular o contexto, distorcer a verdade e te fazer duvidar de si mesma. Mas entrar em um confronto direto com um narcisista é entrar no jogo dele, e nesse jogo você sempre sai perdendo. Evitar confrontos não é uma questão de fraqueza, mas de inteligência emocional. Ao evitar o embate, você preserva sua paz e evita que ele use suas emoções contra você. O narcisista vai tentar te provocar para que você reaja. Ele sabe que quanto mais você se envolver na discussão, mais controle ele terá sobre a situação e sobre você. A melhor resposta nesses momentos é não responder ao drama. Se ele tenta começar uma discussão, mude o assunto ou encerre a conversa de forma educada. Quanto menos você se envolver, menos poder ele tem. Lembre-se, ele prospera no caos. Se você se mantém calma e distante, ele perde o terreno que tanto deseja controlar. Imagine que ele te provoca com algo pessoal ou tenta começar uma briga sobre um assunto insignificante. Em vez de entrar no jogo, simplesmente diga: "Não vou discutir isso com você", ou "Isso não é algo que estou disposta a debater agora". Você não precisa justificar sua decisão, e ao não se engajar, você impede que ele te arraste para o ciclo de manipulação emocional. Ele vai insistir, mas sua firmeza em evitar o confronto vai fazer toda a diferença na maneira como ele interage com você. Evitar confrontos diretos com um narcisista é sobre manter o controle da sua própria vida e emoções. Não é covardia, é uma escolha consciente de não alimentar o jogo emocional dele. Ao fazer isso, você não só protege sua tranquilidade, mas também estabelece limites claros de até onde ele pode ir. Isso não significa que você não vai enfrentar desafios, mas sim que você escolhe quais batalhas vale a pena lutar. E com um narcisista, a melhor estratégia é muitas vezes não lutar. Você já se viu em uma situação onde evitou um confronto com um narcisista? Como isso mudou a dinâmica entre vocês? Compartilhe nos comentários. Se você está gostando do vídeo, já aproveita e segue o canal. É muito importante esse apoio no início. Irei trazer diversos assuntos importantes relacionados à convivência com o narcisista. Vamos continuar. Estratégia 6. Seja estratégico com o silêncio. Narcisistas se alimentam da resposta emocional que conseguem extrair das suas vítimas. Eles buscam provocar e manipular para obter uma reação que os coloque no controle da situação. No entanto, existe uma ferramenta poderosa
que você pode usar contra essas provocações: o silêncio. O silêncio, quando usado estrategicamente, não é sinônimo de fraqueza ou rendição, mas sim uma forma de assumir o controle da interação. Ele desarma o narcisista, pois o silêncio significa que você não está disposta a jogar o jogo dele. Ao escolher o silêncio em vez de reagir, você corta a fonte de alimentação emocional do narcisista. Ele espera que você discuta, se defenda ou até se sinta culpada pelas acusações que ele faz. Quando você opta por não responder, a dinâmica muda drasticamente. O narcisista se vê frustrado, sem saber como manipular alguém que não oferece resistência. Isso pode gerar uma certa tensão, mas é justamente essa ausência de resposta que te coloca em uma posição de força. Imagine que, durante uma discussão, o narcisista espera que você justifique suas ações ou reaja às provocações. Ao escolher o silêncio, você demonstra autocontrole e, mais importante, mostra que não será manipulada. O silêncio é especialmente eficaz quando o narcisista tenta distorcer a realidade ou colocar a culpa em você. Em vez de entrar no ciclo de justificativas e explicações, use o silêncio como uma forma de não dar continuidade ao jogo dele. Isso quebra o ciclo de manipulação emocional que ele tanto deseja manter. Ser estratégica com o silêncio é uma forma de preservar sua paz interior. Em vez de gastar energia em discussões que não vão levar a lugar nenhum, você protege suas emoções e mostra ao narcisista que ele não tem o controle que imagina. Essa escolha requer força e prática, mas, com o tempo, o silêncio se torna uma ferramenta poderosa para manter o equilíbrio em interações difíceis. Ele fala mais alto do que qualquer palavra que você poderia dizer em resposta. Estratégia 7. Desenvolva sua autoestima. Uma das principais táticas de um narcisista é atacar sua autoestima. Ele busca diminuir sua confiança, fazer você se sentir inadequada e constantemente questionar seu valor. Isso pode gerar uma série de sentimentos negativos, como insegurança, dúvida e tristeza. No entanto, quando você investe no fortalecimento da sua autoestima, você se torna imune a essas tentativas de manipulação. Desenvolver a sua autoestima é como construir um escudo contra os ataques do narcisista. Quando você sabe quem você é e tem clareza sobre seu valor, as palavras dele perdem a força. Fortalecer sua autoestima não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo. Começa com um simples ato de reconhecer suas qualidades e reafirmar o que você sabe ser verdade sobre si mesma. O narcisista quer que você acredite que precisa da validação dele, mas a verdade é que você não precisa de ninguém para definir quem você é. Esse reconhecimento pessoal cria uma barreira emocional, porque você sabe que o que ele diz sobre você não tem base na realidade. Desenvolver a autoestima também envolve se afastar das críticas constantes e aprender a confiar mais em si mesma. Em vez de deixar que as palavras dele te machuquem, olhe para dentro e lembre-se das conquistas, das habilidades e do valor que você tem. Isso não só enfraquece o poder dele sobre suas emoções, mas também te dá força para se distanciar da relação tóxica. Quando você tem uma autoestima sólida, o narcisista perde uma de suas armas mais poderosas, a capacidade de fazer você duvidar de si mesma. A autoestima é sua fortaleza. Ao investir em si mesma, você se torna resistente aos ataques e provocações. Quanto mais você trabalha no seu amor próprio, menos impacto o narcisista terá sobre sua vida. Ele pode tentar te manipular, mas você estará ancorada em uma confiança inabalável. E com essa confiança, você começa a perceber que o controle sempre esteve nas suas mãos, não nas dele. Estratégia 8.
Tenha um plano de fuga emocional. Lidar com o narcisista pode se tornar insuportável em alguns momentos, especialmente quando você percebe que ele está drenando sua energia emocional. É nesse ponto que ter um plano de fuga emocional se torna essencial. Um plano de fuga não significa apenas se afastar fisicamente, mas também se proteger emocionalmente. Saber quando e como cortar uma conversa, limitar interações ou até se afastar definitivamente são formas de preservar sua paz interior. Isso não é fugir de um problema, é proteger seu bem-estar. Criar um plano de fuga emocional envolve definir estratégias claras para lidar com momentos de grande pressão emocional. Pode ser algo tão simples quanto estabelecer um limite de tempo para conversas, evitar discussões em determinados ambientes ou até mesmo aprender a sair de uma interação quando perceber que está sendo manipulada. Esse plano deve ser ativado sempre que você sentir que o controle está escapando e o narcisista está começando a tomar conta da situação. A sua saúde emocional é prioridade e esse plano é uma ferramenta para preservá-la. Uma parte importante de qualquer plano de fuga emocional é o autoconhecimento. Saber reconhecer os sinais de que você está sendo sugada emocionalmente é fundamental para agir no momento certo. Quando você começa a sentir que está perdendo sua calma, que a confusão está tomando conta ou que o desgaste está chegando, é hora de ativar o seu plano. Muitas vezes, o narcisista conta com a sua exaustão emocional para ter mais controle, mas quando você tem um plano, ele não consegue mais te pegar de surpresa. Ter um plano de fuga emocional é mais do que uma estratégia, é um ato de autocuidado. Ao colocá-lo em prática, você reafirma o seu direito de se proteger, de se preservar e de manter sua sanidade em uma situação desafiadora. O narcisista pode continuar tentando te manipular, mas com esse plano, você está preparada para sair emocionalmente ilesa. Afinal, a maior vitória que você pode alcançar é manter sua paz, independentemente do caos que ele tenta criar. Agora que você conhece essas 8 estratégias, o poder está nas suas mãos. Cada uma dessas ferramentas foi pensada para te ajudar a manter sua calma e preservar sua paz interior, mesmo diante de um narcisista. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar permitindo que ele controle suas emoções ou vai tomar as rédeas da sua vida de volta? Lembre-se, o controle é seu. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa dessas estratégias. E me diga, qual dessas dicas vai fazer mais diferença no seu dia a dia? Até o próximo vídeo!